Bom, vamos lá? Então agora eu vou resolver a questão número 78. Então o que diz a questão 78? Diz que tem 3 irmãos. Tem Pedro, Paulo e José. Então esses 3 irmãos aqui, eles têm miniaturas de carrinhos. E os 3 juntos têm 48 miniaturas. E ele fala mais uma coisa. Ele fala que o Paulo, ele tem 2 vezes a quantidade de miniaturas que José tem. E ele fala que o Pedro tem 3 vezes a quantidade que José tem. E com essas informações ele quer saber quanto cada um tem, né? Então como que eu vou fazer isso aqui? Então primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir aqui, tá? A gente fala aí em matemática fazer a substituição. Então, eu sei que Paulo tem 2 vezes a quantidade de José. Então eu sei que o Pedro mais o Paulo mais o José, juntos os 3 têm 48. Mas eu não sei quanto cada um tem. Mas ele está falando aqui que o Pedro, ó, tem 3 vezes a quantidade de José. Então eu vou colocar aqui, ó, 3 vezes a quantidade de José. Mais Paulo. E Paulo tem quanto? Paulo tem 2 vezes a quantidade de José. Então eu vou colocar aqui, ó, Paulo tem 2 vezes a quantidade de José. Mas o José, e quanto que o José tem? O José tem a quantidade de José. Tá aqui. E quanto que dá isso aqui? 48, né? Então você tem aqui, ó, 3 vezes a quantidade de José, mais 2 vezes a quantidade de José, mais a quantidade de José dá 48. Então vamos fazer aqui, ó, 3 vezes José, então vezes, tá? 3 vezes José mais 2 vezes José dá 5 vezes a quantidade de José. Mais, aqui é o José sozinho, então mais José. Mas quando tem o José sozinho aqui, é um José, né? Então é 5 Josés mais um José. Quanto que dá isso aqui? 5 mais 1 vai dar 6. Então vai dar 6 vezes a quantidade que José tem. Olha aqui, ó. Tá aqui dentro aqui. 6 vezes José. Isso vai valer quanto? 48. Né? Vamos esquecer disso. Vale 48. Bom, agora olha só. Então estou multiplicando 6 vezes a quantidade que José tem, que eu não sei quanto que é ainda. Vou descobrir. Isso vai ser igual a 48. Mas 48, qual que número que multiplicado por 6 dá 48? É, lembrando a tabuada, né? 6 vezes 8. Quanto que é 6 vezes 8? 6 vezes 8, 48. Agora, olha isso aqui, ó. 6 vezes a quantidade de José é igual a 6 vezes 8. Ó, o 6 está aqui, o 6 está aqui. Ele está falando que 6 vezes isso é igual a 6 vezes isso. Se o 6 está aqui e o 6 está aqui, para isso ser verdade, o José tem que ter quantas miniaturas? 8. Porque 6 vezes a quantidade que José tem é igual a 6 vezes 8. Então 8 aqui é a quantidade de José. Então eu descobri que José, ele tem 8 miniaturas. Bom, tudo bem, descobri a quantidade de José. E os outros, como é que eu faço? Bom, se você voltar aqui, você vai ver que o Pedro, lembra do Pedro? O Pedro tem 3 vezes a quantidade de miniatura de José. Então, vamos fazer aqui, ó. Pedro, ele tem 3 vezes a quantidade que José tem. Mas quanto que José tem? Eu descobri aqui, ó. José tem 8. Olha aqui, ó. Então, Pedro tem 3 vezes a quantidade de José, que é 8. E aí você tem que lembrar a tabuada, né? Quanto que é 3 vezes 8?
é 24. Então Pedro tem 24 miniaturas. José tem 8 miniaturas. Pedro tem 24 miniaturas. E agora falta descobrir quem? O Paulo. E o Paulo tem quanto? O Paulo tem o dobro de José. Mas aí é fácil, né? Por quê? Paulo tem o dobro de figurinhas que José tem. Mas quanto que José tem? Não tem 8? Então Paulo tem o dobro de 8. Quanto que é o dobro de 8? É 16. Então Paulo tem 16 figurinhas, Pedro tem 24 figurinhas e o José tem 8. E se você fizer aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, 8, vamos colocar aqui no cantinho aqui, ó. Se eu pegar as 8 figurinhas do José mais as 16 figurinhas do Paulo mais as 24 figurinhas do Pedro, então olha aqui, ó, 8 mais 16 vai dar 24. Esses dois aqui vai dar 24, então vai ser 24 mais 24. E quanto que é 24 mais 24? Vai dar 48, que é justamente a quantidade total que eu tenho de figurinhas.